Opa! E na hora da prece você entra. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes da prece inicial, convido a todos a me acompanhar. Use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca, mas o estado de guerra nunca uma vida boa. Não delibere apressadamente as circunstâncias, filhas dos desígnios superiores. Modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. Tanto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. Seja comedido nas resoluções e atitudes, antes graves. Nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma proclame seus méritos individuais, e qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. Prece inicial. Nosso Pai na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, e pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Obrigado, Rubem. Hoje vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Compartilhar a minha tela mais uma vez. Bem-aventurados os pobres de espírito. Página 11. O que se deve entender por pobres de espírito?
Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. O pobre de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência. Não tem inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. O homem de saber e de espírito no interior do mundo formam geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade que não consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito humilde, os leva a negar aquilo que, estando lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender. Não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação às sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho volta à ideia de uma coisa acima da qual não possam os faria descer do pedestal onde se contemplam. Aí, só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas quando pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem. Forçoso lhe será entrar, como os outros, no mundo invisível de que escarnecem. E lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, tem-os a quinhoar em partes iguais. Sendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada neste reino sem a simplicidade do coração, de espírito. O ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus pôs a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus. Orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Isso por uma razão muito natural, há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem para a felicidade de seu futuro seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Comentários? A gente depreende, né? A quem for mais dado, mais será cobrado, né? Os exemplos de Jesus, né? Simplicidade com que ele caminhou por esse mundo, nunca ostentou nada, nunca carregou consigo valores, a não ser os elevados valores espirituais de que ele era portador, né? E é portador. E a gente também tem que se reportar ao pobrezinho de Assis, né? A São Francisco, totalmente despojado de bens materiais, totalmente dedicado à espiritualidade, ao bem, ao próximo. Quantos desses santos da cristandade, né? Esses espíritos elevados que vieram
para a Terra, para trazer ensinamentos, né? Bons exemplos, atitudes, né? Benevolentes com os seres humanos, os ensinamentos todos que nos legaram durante todos esses séculos aí pós-Cristo, né? Pós-advento do Cristo. Então, o que nos resta, né, meu? É olharmos sempre para trás, né? E que nós vamos ver pessoas altamente necessitadas, né? E que talvez a gente pudesse ampará-los ou dar algum consolo, ou, sei lá, o que nós pudermos fazer, né? Que amenize o sofrimento dos nossos irmãos, não? Talvez seja esse o nosso objetivo de vida, né? E para isso nós estudamos essa doutrina maravilhosa, naração, e vamos tentar empregar, né, meus irmãos, o máximo que nós pudermos, né? E com isso ganharmos aí algumas indulgências, né? E voltarmos aí à pátria espiritual com uma carga mais positiva do que negativa nas atitudes, no bom comportamento e na perseverança da prática do bem. Obrigado, meus irmãos. Está sem som. A doutrina espírita, ela nos dá conhecimento, mas não nos dá humildade, né? A humildade é uma conquista pessoal. E muito pelo contrário, eu vejo pelos meus tempos, quando iniciei na doutrina, há um torno de 20 anos atrás, eu vejo que eu me sentia superior a outros praticantes de outras religiões, justamente por esse entendimento. E só depois de muito tempo eu vi que eu estava errado, que todas as religiões têm o seu lugar, e eu era como esse do texto, né, me achando mais do que deveria. E na verdade todas as religiões, elas que pregam o amor e a caridade, elas conduzem ao mesmo lugar, né? Eu lembro uma história que se conta de Chico Xavier. Foi uma mulher procurá-lo, reclamando do marido que não era espírita. E o Chico começou a fazer várias perguntas, né? E ela respondia: não, meu marido é maravilhoso, é um pai muito bom, sempre preocupado com os outros, né? E aí o Chico escutou pacientemente. Mas então, Chico, ele não é espírita. E o Chico responde: minha filha, ele não precisa ser espírita. Demonstrando o quê? Que muito provavelmente nós espíritas somos assim mais endividados. Somos aqueles ex-religiosos, né, que falharam muitas vezes. E agora temos uma nova chance de fazer diferente e que possamos ser esses pobres de espírito, essas pessoas que entendem o evangelho, mas cultivam a, a humildade no seu coração. Essa eu acho que é a principal lição: humildade e amor. Comentários? Voltando aos nossos, né, cientistas, políticos, né, esses seres que julgam superiores a todos, né, poderosos, né? Isso me faz lembrar, Fred, é até anticristão falar isso, né? Um policial que trabalhou comigo há muito tempo, ele falava que, que devido às atitudes de certas pessoas orgulhosas, egoístas, né, perseverantes em práticas ilícitas,
de quaisquer espécies, né? E por isso que o câncer não saía da Terra, não desapareceria da Terra tão já. Quer dizer, a sua cura não seria efetiva, né, tão rapidamente como a gente esperaria, né, meu irmão? Quantos irmãos nossos que estão sofrendo com isso? Mas talvez esse padrão vibratório negativo emanado dessas pessoas é que perturbam, né, a evolução do planeta como um todo. Então, enquanto essas pessoas não se voltarem aí à prática do bem, se voltarem aí à, à caridade, né, à fraternidade, nós vamos sofrer muito aí ainda com essas doenças terríveis, não, meu irmão? Porque a lei do retorno é uma lei implacável, não, cara? Ninguém volta lá para o plano do espiral sem pagar certas dívidas, né, contraídas tanto na vida passada como na, na atual, né? Então, vamos orar e vigiar, né? E perseverar, como já disse, na prática do bem e do amor ao próximo, que é isso que o Cristo tanto pregou, né? Durante sua estada breve aqui nesse planeta. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Rubem, pelas palavras. Vamos então pedir a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, que a gente possa vibrar pelos nossos irmãos mais desafortunados, que estão em mais sofrimento. Lembro aqui da Carla, Clóvis, do Luiz Roberto, do Elias, do Alain, do Bruno, da Helena, da Gabriele, da Juliana e de tantos outros irmãos que tiraram as próprias vidas. Posso abençoá-la a todos. Se você, meu amigo, minha amiga, que nos assiste, nos escuta, solte um suicida para fazer prece por ele ou por ela constantemente. Esse é o maior bem que você pode fazer por ele. Vamos pedir a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que ele nos prometeu. Começa no coração de cada um de nós. Esforços diários para dominar as nossas máscaras. Seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se. Pedimos que nos ajudem em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos ampare e nos guie sempre. Amém. Deus abençoe.